aula de hoje a gente vai estudar sobre o teste da primeira derivada, que nos implica, né, de ensinar para vocês onde é que se dá os pontos de máximo e de mínimos de uma função, né? Então, ó, seja uma função, né, ela tem que ser uma função contínua e derivável num determinado intervalo entre A e B, né? Então, sabemos que a primeira derivada, né, que a gente aprendemos a calcular, é a inclinação da reta, né? Sabemos que ela é o coeficiente angular onde que mostra como que essa reta está sendo inclinada, né? E aí, quando eu calculo o f' de f de x for igual a zero, a gente tem essas inclinações dessa reta, ela se torna praticamente paralela, né, à curva, né, igual essas daqui. Ou então igual essas daqui que são as derivadas das funções normais, a inclinação da reta. Quando a inclinação é igual a zero, ela fica dessa maneira. Mas isso aqui são as inclinações que a reta tem, né, que sejam diferentes de zero. Então significa que ela é contínua naquele período. Então a primeira derivada que podemos obter no intervalo é dizer se a função é crescente ou decrescente, né? E aí eu consigo verificar onde essa função ela atinge o ponto de máximo, né? Onde é que ela está crescendo e depois ela começa a decrescer, né? Aí a gente determina como ponto de máximo, ou quando essa função, né, ela está decrescendo e de repente ela começa a crescer e nós chamamos isso de ponto de mínimo, né? Então o que veremos nessa aula, né, é obter essas informações utilizando o teste da primeira derivada. Então, pelo teorema que temos, que vai ajudar a gente a determinar, a gente tem assim, sendo f uma função derivável e f a sua primeira derivada, onde f é positiva, a função é crescente. Aonde f' é negativa, né, onde que é calculando a primeira derivada ela for negativa, essa função é decrescente. Então, nós temos uma curva aqui, nós calculamos a derivada dela, nessa parte que a derivada é maior do que zero, então essa derivada é positiva, ela está crescendo, né? Então essa função é crescente no intervalo de A até B, então significa que essa função está crescendo nesse intervalo de A e B. Quando eu faço o teste da primeira derivada, faço a substituição do ponto lá, e aí nesse intervalo, qualquer ponto que eu pego nesse primeiro intervalo e o valor for decrescente, né, está decaindo, então essa função, a derivada é negativa e essa função é decrescente. Aqui, mesma coisa, voltou a crescer, né? Essa função é decrescente em intervalo C e D. Então, o teste da primeira derivada vai nos permitir mostrar em que intervalos essa função ela está sendo crescente ou decrescente, tá? Vou pegar um exemplo para vocês, né? Para a gente aplicar, dada essa função x ao quadrado menos 2x, e aí você já sabe, né, que para determinar o intervalo onde essa função é decrescente, eu vou calcular a derivada dessa função. Então, a derivada disso aqui, usando a regra do quociente, né, da potência, aliás, e então eu vou ter 2x menos 2. Então, eu obtenho essa derivada, passo aqui multiplicando, né, e diminuo no expoente, menos a derivada de 2x, que é 2. E aí eu vou calcular, verificar em que momento essa derivada vai ser crescente ou decrescente. Em que momento que ela vai ser positiva e em que momento que ela vai ser negativa. Para isso eu vou igualar ela a zero, vou pegar maior do que zero e ela é menor do que zero. Maior do que zero é porque onde é que essa derivada é positiva. Menor do que zero é onde é que a derivada é negativa. Então, quando a função temos 2x menos 2 maior do que zero, fazendo esse cálculo aqui, eu tenho que para todo x maior do que 1, né, resolvendo isso aqui para todo x maior do que 1, essa minha derivada vai ser, esse é o ponto que ela vai ser crescente. Qualquer ponto que eu pegar maior do que 1, quem não lembra como resolver esse tipo de situação aqui, 2x menos 2 é maior do que zero, basta fazer isso aqui, 2x é maior do que 2, logo x é maior do que 2 sobre 2, que é maior do que 1. Então, aí eu tenho que para todo x maior do que 1, então, consequentemente, a função é crescente no intervalo de 1 e vai para o infinito. Então, qualquer valor maior do que 1, né, aberto para o 1, né, aberto para o 1 e é aberto para o mais infinito. Então, ela vai toda a vida crescente. Quando 2x menos 2 for menor do que zero, faço a mesma coisa, então eu vou ter para todo valor de x menor do que 1, né, essa função ela vai ser decrescente, então ela vai para o menos infinito. Então qualquer valor que eu pegar que seja menor do que 1, ela vai
decrescente. Lembrando que é nesse intervalo, então eu não posso pegar o 1, porque se eu pegar o 1 ela acaba zerando, né? É a função, né? Ela se anula, né? E nós chamamos aí, vamos chamar isso depois de ponto crítico, tá? Então ela vai ser consequentemente decrescente em qualquer valor que eu pegar que seja menor do que 1. Então, ó, mostrando um gráfico aqui dessa função, né? Nós temos ela aqui, ó, nesse intervalo aqui, ela está sendo decrescente, tá? Depois aqui ela começa a ser crescente, né? Então, quando eu calculei a primeira derivada, né, que é a reta tangente, tá? Essa reta aqui vai ser tangente justamente no ponto 1 aqui da curva, né? Quando eu for fazer, ela vai ser tangente aqui. Então, ela vai demonstrar o ponto, né, que a função é crescente, né? Que a derivada é negativa e onde a derivada é positiva. Qualquer valor que eu pegar maior do que 1, a minha derivada aqui vai ser positiva. Substituindo aqui vai ser valor positivo. A f' de qualquer ponto que eu pegar aqui vai ser positiva. E de qualquer ponto que eu pegar que seja menor do que 1, ela vai ser negativa. Então isso mostra os pontos, né? O teste da primeira derivada faz a gente determinar os momentos que, que a função vai ser crescente ou decrescente. E aí, depois que eu consigo verificar o teste da primeira derivada, verificar em que intervalo essas funções são crescente ou decrescente, eu consigo determinar que é um ponto crítico, né? Então, um número C que pertence ao domínio dessa função é chamado ponto crítico se uma dessas funções satisfaz a seguinte situação. Quando o meu f' desse ponto C for igual a zero, ou seja, for raiz da minha derivada for igual a zero, isso vai anular, ou não existir. Né? Nesse caso, em alguns casos, não, quando eu vou substituir o valor lá, não vai existir, porque tem uma indeterminação, então aí nós chamamos isso de ponto crítico. Então podemos verificar se um número C é um ponto crítico na função f, precisamos seguir alguns passos. Qual que é o primeiro passo que eu devo seguir? O primeiro passo é derive a função, ou seja, eu vou calcular a derivada dessa função. Segundo passo, eu vou igualar a derivada dessa função e verifique se existem valores às quais, valor de C às quais esse f' desse ponto C é igual a zero. E verifique os valores de C para que os quais o f' não exista, né? E aí eu consigo determinar quem é o ponto crítico dessa função. Então, ó, imagina essa função aqui, x ao quadrado mais 2x, né, dada essa função, verifique se ela possui os pontos críticos. Então, calculando essa derivada aqui, vai ficar 2x mais 2. E aí, depois eu vou igualar isso a zero. Então, 2x mais 2 igual a zero. Fazendo esse cálculo aqui, eu obtenho x igual a 1. Então, a derivada se anula em x igual a 1. Quando eu substituir aqui o f, né, de menos 1, substituindo aqui, isso aqui vai ser zero. E isso aqui é chamado ponto crítico. Então, c menos 1 pertence ao domínio da função. Ela está definindo o domínio da função. Então, f' desse ponto é igual a zero, então ele é o ponto crítico. O ponto crítico serve para quê? Para determinar o momento que essa função passa a ser crescente ou deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Tá? Agora vou mostrar um exemplo numa função que não possui um ponto crítico. Então nós temos uma função como essa, né? E aí eu vou derivar essa função, né? Eu vou transformar isso aqui no expoente fracionário, para quem não lembra como derivar uma função igual a essa dali, que é a raiz, né? Então aqui vai ficar x elevado a 1 sobre 2, lembrando que aqui é um 2 e aqui é um 1. Então quando eu derivo essa função, eu vou ter isso aqui, ó, f', passa isso aqui para cá multiplicando, diminui no expoente, né? X menos meio aqui vai dar, menos 1 vai dar menos meio. Então essa f' desse ponto seria, passando isso aqui para baixo, seria a raiz, né? Quadrada de x, né? Sobre 1, né? Então, em outras palavras, a f' seria isso aqui, né? 1 sobre 2 raiz de x. Então, nesse caso aqui, se eu igualar isso aqui igual a zero, f' igual a zero e resolver essa função, quando igualo isso aqui igual a zero e for resolver essa função, ela não vai existir, né? Não vai ter raiz, né? Então, eu não consigo achar um valor, né, que substitua aqui que vai ser igual a zero. Então, a gente fala que não existe um ponto onde a derivada não se aluna. Então, nesse dado momento, né, a expressão que define f' recebe que o ponto C igual a zero, tá? Quando o C for igual a zero, é o único ponto onde a derivada não existe.
Então, se esse é o único ponto que a derivada não existe, então esse C igual a zero, ele pertence ao domínio da função, né, da função original, porque ele pertence ao domínio dessa função aqui, então eu posso falar que esse é o ponto crítico quando essa função deixa de ser crescente para ser decrescente ou vice-versa, tá? Então, note que a função não possui outros pontos, então o ponto crítico é esse. E aí eu tenho como falar para vocês, depois de falar para vocês em que momento a função fica decrescente ou decrescente, onde a derivada é negativa, onde a derivada é positiva, eu consigo mostrar para você quem são os máximos e mínimos dessa função. Pelo teorema, se uma função é derivável em um intervalo, né, e C pertence a um ponto, e C é um ponto crítico, então se o sinal de f' muda de positivo para negativo, então C que nós temos é o máximo local. Né? E se o f', né, muda de negativo para positivo, então nós temos o mínimo local. E se não há mudança de sinal f', então C nós temos um ponto máximo ou ponto mínimo de absoluto. Né? Nós temos um ponto máximo, aliás, nós não temos nem um ponto máximo nem um ponto mínimo. Então, ó, aqui, nesse caso aqui, a f' desse valor é maior do que a zero. Observe que ela está sendo decrescente, ela passa a ser crescente. Então, isso aqui nós chamamos de máximo local. Aqui ela estava sendo decrescente e de repente passou a ser crescente. Então, isso aqui nós chamamos de mínimo local. E nessa daqui, ela não mudou, ela ficou constante. Então, o f' de C nem tem máximo nem mínimo. Tá? Isso acontece quando a função permanece de uma maneira constante. Então, ela não, ela vai ser constante. O teorema que aplica não existe uma derivada da função x igual a c, tá, com AF, né, de x igual módulo de x não é derivável em x igual a zero, embora esteja no ponto de mínimo. Tá? É importante passar essa observação que é no exemplo da função modular. Então, ó, dada essa função aqui, quem é o ponto crítico, quem que é o ponto de máximo, ponto de mínimo. Derivando essa função, né? Derivando essa função, a gente vai ter 2x mais 2, igualando a zero, então eu tenho x igual a menos 1. Isso aqui é meu ponto crítico. Tá? Então, observa que estava menor do que 1, a minha derivada é negativa, maior do que 1, a minha derivada é positiva. Então, como f muda de negativo para positivo, então isso aqui é meu mínimo local. Então, era negativo e passou a ser positivo. Então, isso aqui nós chamamos de ponto de mínimo local. E aqui tem alguns exemplos, né, para a gente estar praticando, que envolve essa parte de achar o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Né? Vou deixar esses dois exemplos para você estar calculando, tá? Esse exemplo aqui ela vai ter raiz, né? Para a gente achar o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Esse exemplo aqui, toma muito cuidado que a gente não vai conseguir definir a derivada, então para verificar, tá? A gente vai ver se a gente não acha o ponto crítico aqui. Nesse outro exemplo aqui, é bem tranquilo para você dizer os intervalos onde essa função é crescente e decrescente, né? E também dizer quem